Olá, estamos aqui para conversar um pouco sobre migração, o posicionamento brasileiro em relação a isso e a formação do Estado-nação. Primeiro, vamos entender o conceito de migração. Migração significa ir de um lugar para o outro com a intenção de nele se permanecer, seja de modo definitivo ou temporário. O termo imigração está diretamente relacionado à chegada a um novo local. O migrante se fixa por um certo tempo ou para sempre no local de destino. De forma resumida, são pessoas ou população que sai de uma região, país ou estado e vai para outro lugar na intenção de permanecer naquela área, seja por questões econômicas ou por algum conflito de interesses e guerras, em busca de uma nova vida. Tipos de migração. Os tipos são migração sazonal, migração pendular, êxodo rural, nomadismo, transhumância, migração cidade-estado ou migração intraurbana, êxodo urbano e diáspora. As mais recorrentes são sazonal, é quando uma pessoa vai para um local onde a pessoa não ficará fixa por muito tempo. Exemplo, uma viagem para outro estado, país ou cidade. Pendular é um movimento diário populacional para os trabalhos, escolas e outros. Principais causas e consequências da imigração. Causas: economia, conflito de interesses e ambientais. Consequências: impactos no desenvolvimento populacional e na estrutura demográfica. Esses são alguns exemplos. Qual o posicionamento do Brasil em relação aos imigrantes? O Brasil é apenas tolerante em relação à migração, diferente de outros países que usam medidas econômicas para aumentar as exportações e diminuir ou proibir as importações. O que é o Estado-nação? Segundo o professor da Fundação Getúlio Vargas, Luiz Carlos Bresser Pereira, o Estado-nação é um tipo de sociedade político-territorial soberana, formado por uma nação, um Estado e um território. No Estado-nação, um governo fica responsável pelo território e pela manutenção da ordem, a partir de um conjunto de leis aprovadas por um parlamento ou congresso. A diferença entre o poder executivo, legislativo e judiciário, sendo que o poder político é exercido a partir do voto popular, que elege os seus representantes. Sobre essa perspectiva, podemos afirmar que muitas das sociedades modernas são Estado-nações. Formação do Estado-nação brasileiro. Com a independência do Brasil, começou a surgir um tímido sentimento de nacionalidade. A partir da unificação do território, a situação começou a mudar com o surgimento dos sentimentos de patriotismo e civismo, a partir de conflitos externos contra inimigos estrangeiros. O marco se consolidou com a Guerra do Paraguai, ocorrida entre 1864 e 1870. A partir da vitória brasileira, começaram a surgir símbolos que marcariam o sentimento de nacionalidade, como a bandeira e o hino nacional. Alguns fatores exercem papéis fundamentais na construção do sentimento nacionalista brasileiro, como a criação do Instituto Histórico e Geográfico do Brasil, o IHGB, e a criação da Academia Imperial de Belas Artes.